prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de ensino e nós vamos iniciar com uma oração pelo nosso caderno de oração, muitos pedidos, para pedir as mãos do Senhor sobre este momento. Vamos estar hoje falando sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Bem, vamos orar, depois vamos louvar o Senhor com um cântico, depois já estaremos meditando. Amém, queridos? Você que já está comigo aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Está aí ou não estou? Amém, sejam bem-vindos. Olha, Rosângela Frauches, bem-vinda, querido. Um abraço, pastor Gênesis. Deus abençoe a irmã, a sua família. Amém. Nós vamos estar agora orando, né? José Maria Santos, Pai do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. É uma alegria tê-los conosco. A irmã Maria Prado também está aí, seja bem-vinda. Vamos orar.
Eu conto com as orações dos irmãos para o nosso assunto de hoje, não é? Amém, queridos? Estamos juntos na nossa peleja, não é? Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, e como o Senhor Jesus nos ensina a orar na pessoa dos seus discípulos, diz: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Então é em Teu nome que eu te peço por esse caderno de oração que temos, com tantos pedidos, e Tu sabes a necessidade de cada um, Pai, porque pelas Tuas misericórdias nós estamos aqui, abençoados pelo Senhor. Esta Tua serva, Rosângela Frausch, que é alvo das nossas orações, também a Tua filha, a sua família, também a sua mãezinha, irmã Vilma Calheiros, Teu servo, pastor Antônio José Calheiros, essa família, essas famílias, Pai, queridas nossas, está a Tua serva, irmã Maria Prado, também entrego nas Tuas mãos, com todos aqueles que vão estar conosco nessa live, Pai. Nós queremos pedir que as Tuas mãos estejam sobre todos, sobre o nosso caderno de oração, com todos aqueles pedidos que Tu conheces muito bem, Pai. Nós oramos pela nossa Georbe, pela nossa Oporbe. Pai, prepara-nos para o dia 12 de julho, quando teremos aquele encontro da sucursal São Paulo Sul, que possa ser um momento de congraçamento, de edificação. Abençoa Teu servo, pastor Paulo Francinetti, pastor Paulo Roberto, nossos líderes que estarão organizando este encontro, Pai. Agora, Pai, nós oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos. Eu entrego estes homens que governam este país nas Tuas mãos, Pai. Também a Ucrânia, que está enfrentando aquela guerra, ó Pai, que as Tuas mãos estejam socorrendo aquelas vidas ali, Pai, nós oramos. Agora prepara-nos para essa meditação, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos capacite e que sejamos o Teu instrumento, Pai, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo. Eu oro entregando todos que já estão comigo nesta live, outros que entrarão. E amanhã, quando ela for uma mensagem matutina também, aqueles que vão estar assistindo, sejam abençoados também, ó Pai. Oro pela minha família e por todos que estão conosco. Oramos assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem-vindo, pastor Wesley. Abra sua harpa no 46. Vamos levantar o pendão real, amém, querido? 46 da nossa harpa. Glória a Deus. Adneia Venturino, a paz do Senhor, querido. O pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, com Cristo prontos a sofrer, bem atender o seu pendão, firmes sempre até morrer, explanados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Fernando de Oliveira Roberto, um abraço, querido. Quanto tempo, hein? Deus abençoe. Com Cristo prontos a sofrer, bem ao atender o seu pendão, firmes sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao perder o seu pendão, firme sempre até morrer. Maria de Oliveira Bastos, um abraço de Oswaldo, dessa família aí, de Rafael Jambei.
Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem ao temer o seu perdão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Nós agora vamos fazer uma leitura. Abre, por favor, a sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Amém? E nós vamos estar fazendo uma leitura, né, dos versos que tratam exatamente das duas testemunhas. Amém? Estou aqui já me preparando para nós estarmos fazendo essa meditação. Amém? Abre aí, Apocalipse, capítulo 11, e nós estaremos fazendo essa meditação agora. Amém? Vamos lá. As duas testemunhas. E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e os devorará, os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá, e as matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Aqui está, amados, pontos do livro de Apocalipse. Marisa Lindené, paz do Senhor, querida, como está você? Como é que está essa família linda aí? Todos bem? Temos saudade de você. Aparece lá em São Miguel, aparece no Jardim Miriam, não é? Lugar que você nos alegrou com a presença, bem? Vocês serão sempre bem-vindos. Queridos, vamos começar a nossa meditação dessa noite. Vamos fazer aqui uma introdução. A visão das duas testemunhas encerra o intervalo entre entre a 6ª e a 7ª trombeta, lá em Apocalipse 10, 7 e 11, 14. O apóstolo João recebe uma vara para medir o templo em Jerusalém. E em seguida houve o anúncio de que 2 testemunhas, com poder sobrenatural,
revelariam a mensagem final para a última geração, especialmente aos judeus. Mas eles são mortos pela besta e ressuscitam após 3 dias e meio, quando acontece um terremoto que destrói a 10ª parte de Jerusalém e mata 7.000 pessoas. Estas testemunhas ouvem uma voz chamando do céu e sobem entre as nuvens. Após a visão das 2 testemunhas, vem a visão da 7ª trombeta com o anúncio sobre a volta de Jesus. Obviamente que quando as testemunhas, essas 2 testemunhas, Rosildo Simão, meu pastor querido, um abraço. Olha, se a sua filha tivesse aí, dizer, hoje eu vou falar um pouco sobre aquela pergunta que ele me deu. Quem são as 2 testemunhas? Estamos abordando aqui este assunto hoje. Então, dentro da nossa visão pré-tribulacionista, a igreja já saiu. Essas 2 testemunhas que há muito interrogação quem são, não é? E nós vamos estar exatamente colocando para o análise de vocês dentro dessa meditação hoje sobre isso. Vou pedir ajuda aqui ao nosso professor Daniel Cornejeiro, que ele tem um pouco de conhecimento dessa parte, e nós vamos estar inserindo dentro do nosso assunto de hoje. Mas muito bem, vamos lá. Ele diz assim, vamos lá, o ministério das 2 testemunhas. Como dissemos, a igreja já foi arrebatada, né? Vão passar 7 anos, 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, que vão fazer 7 anos. E elas vão testemunhar nos primeiros 3 anos e meio. A igreja saiu. E agora esses 2 homens, dentro dessa visão que nós temos, não é? Eles estarão testemunhando. Não vai ser fácil o período do trabalho deles. Mas vamos lá. A curiosidade sobre quem são as 2 testemunhas do Apocalipse é um tema bastante discutido entre os cristãos. Essas duas testemunhas são mencionadas num capítulo do Apocalipse que descreve um contexto de perseguição contra o povo de Deus. Obviamente que aqui nós estamos se referindo exatamente, né, aos judeus, que a igreja sobe, todos os salvos que aceitaram Cristo vão com ele, não sobra ninguém aí. Ah, se é Cristina, querida, bem-vinda, Deus abençoe, não é? Mas aí, como é que o mundo fica? Preparado para receber o anticristo e agora trabalhar com ele. Não quiseram o Senhor, vão abraçar o anticristo, inclusive os judeus. Amém? Então vamos lá. Eu continuo. Em harmonia com o restante do livro, esse capítulo traz muitas informações e é caracterizado pelo uso de linguagem simbólica. Aí é que nós precisamos tomar muito cuidado ao interpretarmos o livro de Apocalipse, não é? Porque nós somos tentados a entendê-lo literalmente, não é? Mas trata-se de um livro com mensagem simbólica. Sérgio da Conceição, meu companheiro antigo, né? Lá do tempo de Jorge Campos, nós estávamos na mesma igreja, né, querido? Um abraço do pastor Gênesis, seja bem-vindo. Mas vamos agora, analisando, fazer a nossa conclusão. Vamos lá. Apesar dos detalhes, a identidade das 2 testemunhas não é revelado diretamente. O autor do Apocalipse informa que as 2 testemunhas recebem poder divino para profetizar por 1260 dias vestidos de saco. Está lá no versículo 3 do capítulo 11. Em seguida, as 2 testemunhas são identificadas com 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Aqui começa a ter assim um vislumbre, né? Será que essas 2 testemunhas, a igreja, são pessoas? Vamos continuar para a gente poder, não é, fazer a nossa avaliação. Continuo. Também é dito que se alguém fizer mal às 2 testemunhas, sairá fogo de sua boca. Esse fogo devorará seus inimigos, pois quem fizer mal, quiser fazer mal, deverá ser morto. Então, ninguém poderá matá-las antes do tempo. É como o meu caso, é como o nosso caso.
Nós estamos andando no mundo, perigos de todos os lados, mas nós estamos numa missão divina. Ninguém vai tirar a nossa vida sem a permissão de Deus. E eu não creio que Deus está dando permissão para tirar a vida dos seus filhos que estão ao seu serviço, né? Então é o caso dessas testemunhas. Tem o prazo que elas serão mortas. Não chegando esse tempo, não vai acontecer, né? Então esse fogo devorará seus inimigos, pois quem fizer-lhes mal deverá ser morto. Além disso, também é dito que as duas testemunhas recebem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Então imagine o poder que esses dois servos vão receber dentro do entendimento que são duas pessoas. Elas também têm poder para converter as águas em sangue, para ferir a terra com pragas. Está lá no verso 6 do capítulo 11. Mas quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra as duas testemunhas. Essa besta vencerá as testemunhas e as matará. Então os corpos das duas testemunhas ficaram expostos na praça da grande cidade. Essa grande cidade é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, onde Cristo também foi crucificado. Eu já li, né? Mas está lá em Apocalipse 11, 7 e 8. Os corpos das duas testemunhas serão vistas por homens de toda a parte da terra por um período de 3 dias e meio. Obviamente que antes da televisão existir, ou a internet, ter assim essa abrangência que temos hoje, a gente diria, mas como pode o povo? Não teria uma explicação, vamos dizer, compreensiva naquela época, agora tem, não é? Então agora, qualquer pessoa, qualquer notícia que acontece no Brasil, o mundo inteiro pode assistir. Imagine, dentro desse entendimento de ser pessoas, como será fácil o mundo inteiro assistir o trabalho desses dois servos. Os corpos das duas testemunhas serão vistos por homens de todas as partes da terra por um período de 3 dias e meio. Também não será permitido que seus corpos sejam sepultados. Eu imagino, né? Como eles gostariam de vê-las destruídas, ninguém a destruía porque não tinha chegado o tempo. Então as pessoas celebrarão a morte das duas testemunhas. Eles presentearão uns aos outros, porque a profecia das duas testemunhas tinha atormentado os habitantes da terra. Imagine, irmãos, como a palavra de Deus incomoda. Os crentes também incomodam, não é verdade? Muita gente gostaria que eles não existissem. E há um complô sendo programado, trabalhado, para ver se esses crentes param, né? Já tem cidades aí onde está sendo proibida a evangelização pública. E por que isso? Porque eles desejam calar os crentes, mas só poderão fazer isso com a permissão de Deus, se é que Deus vai permitir isso, amém? Mas vamos em frente. Mas depois de 3 dias e meio, Deus concederá. Eles morreram, ficaram 3 dias e meio e a televisão focando. Eu imagino que era aquele jornal, né, que às vezes falta assuntos novos e os telejornal focam o mesmo assunto, todo mundo, você liga a televisão aqui, o jornal está falando a mesma coisa e fica um dia, fica 2 dias, fica 3 dias, de acordo com a importância da notícia. Agora imagine a importância da notícia da morte desses 2 homens. E o que é que vai acontecer quando os 3 dias e meio terminar? Eles vão, já que estavam lá com ela em foco, já que estavam ali assistindo, não deixaram sepultar, eles vão ver o Espírito entrar neles, e eles se levantarem. Agora imagine, elas se levantarão e os homens ficarão atemorizados. Então a terra ouvirá uma grande voz do céu chamando as duas testemunhas, subir cá. Agora imagine, queridos, eles vão assistir isso. Sobe as 2 testemunhas. E assim elas subiram ao céu em uma nuvem na presença de todos os seus inimigos. E aí, como é que eles ficaram? Imaginemos, não é? Como ficou o mundo inteiro neste momento. Eu continuo. Agora vamos fazer uma análise sobre as diferentes interpretações sobre as 2 testemunhas do Apocalipse. Estive pesquisando, há pontos que uns dizem, outros. Vamos agora conhecer. Existem realmente muitas interpretações que tentam explicar quem são as 2 testemunhas. Muitas dessas interpretações que surgiram ao longo da história do cristianismo foram defendidas por cristãos sinceramente comprometidos com a palavra de Deus.
Nesse texto, iremos expor as principais interpretações sobre a identidade das duas testemunhas. Não iremos considerar aqui as interpretações defendidas por algumas seitas, pois isso desviaria o nosso foco. Também é válido lembrar que, por conta da dificuldade do tema, é importante que haja respeito com quem defende uma interpretação diferente da nossa. Nós temos que aprender a conviver, irmãos, e entender. Às vezes uma pessoa discerniu, alcançou uma coisa que você não alcançou. Aí você se torna adversário, inimigo dele. Eu não quero nem ouvir falar neste homem, porque ele pensa diferente de você. Nós só não podemos pensar diferente, que só temos um Salvador, que só temos uma salvação, que tem que ser através do sangue de Jesus. Há que ser chamada doutrinas pétreas, nós não podemos divergir nesse ponto, mas em outros pontos vamos nos suportar em amor, como a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Vamos à primeira das chamadas interpretações. As duas testemunhas são Enoque e Elias. Há um pensamento, vamos lá. Dentro de todas as interpretações sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse, provavelmente esta seja a mais popular entre os cristãos. O principal ponto de defesa para que as duas testemunhas sejam identificadas como sendo o profeta Elias e Enoque diz respeito ao fato de que os dois homens foram os únicos a estarem com Deus sem passar pela morte. Então, quem defende que eles serão as duas testemunhas afirma que esses dois homens foram guardados para essa missão final. Será no ministério das duas testemunhas do Apocalipse que eles finalmente experimentarão a morte. Então, essa é a primeira, não é, das interpretações. Agora vamos para a segunda. Segunda interpretação. As duas testemunhas são Moisés e Elias. Esta interpretação é bem semelhante à anterior. A diferença é que, ao invés de Enoque, a outra testemunha será Moisés. A principal defesa para esta linha de interpretação fica por conta de que as duas testemunhas possuem características que lembram os dias desses homens na terra. As duas testemunhas poderão ferir a terra com toda sorte de pragas, converter as águas em sangue, como no ministério de Moisés. Elas também terão poder para fechar o céu para que não chova, assim como Elias. Imaginemos então que alguém, vamos dizer, firma o seu pensamento por causa desses acontecimentos. Outro ponto utilizado nesta interpretação é o fato de que Eli e Moisés foram os personagens presentes na transfiguração, lá onde Jesus se transfigurou na presença de Pedro, Tiago e João, não é? E eles estavam lá. Amém? Então, também tem isso. Ainda sobre Elias, tanto essa interpretação quanto a anterior geralmente utiliza uma profecia de Malaquias para defender um possível retorno do profeta à terra. Está lá em Malaquias 4, 5 e 6. Agora vamos para a terceira interpretação. Eu diria até que é a mais provável se entendermos que se trata de duas pessoas físicas, né? Vamos lá. Esta interpretação, essa é a terceira, hein? Esta interpretação diz que as duas testemunhas do Apocalipse não serão personagens bíblicos conhecidos. Na verdade, os dois profetas serão cristãos, ainda anônimos, que serão levantados por Deus no período final, durante a grande tribulação. Então, esses dois cristãos exerceram um ministério muito importante e especial. Eles atuarão no espírito e poder de Eli e Moisés, mas não serão eles próprios. Isto seria algo semelhante ao que ocorreu no ministério de João Batista, porque João Batista é bíblico, que ele veio na virtude exatamente, não é? Quem está aí agora? Charlane Copley. Ô, Charlane, que prazer tê-la conosco, querida. Bem-vinda, Deus te abençoe. Eu quero dizer a você que você está na oração do tio sempre, viu, querida? Um abraço, fica aí conosco. Então, se vocês lerem lá em Lucas 1, 15 a 17, diz que ele viria, né, na virtude, na unção de Elias. Mas o que nós precisamos entender, irmão, me desculpe, agora eu faço meu entendimento. Elias, Moisés,
não é? Enoque, não é? Foram homens de Deus que tiveram o seu período, a sua missão, foram embora. Mas tudo que aconteceu com Enoque, aquela vida de santidade que ele viveu, a ponto de Deus o tomar para si, não é? Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Moisés incomparável. Moisés chegou a ser citado, não é? Nenhum outro homem se levantou na terra igual a ele, e ele teve a ousadia de dizer que um profeta semelhante a ele se levantaria e se referia ao Senhor Jesus. Agora imaginemos, mas esses homens, toda a unção que eles tinham era do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez e os usou. Então aquele Espírito Santo que estava com Elias, depois foi para Eliseu, e Eliseu ainda foi mais ousado. Quando ele perguntou: o que queres? Pede que eu vou te dar. Mas tem que me ver quando eu for tomado. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Segundo a tradição, Elias fez 7 grandes milagres. Eliseu fez 14 grandes milagres. Então você percebe que não é o homem em si. Quando Moisés pediu ajudantes, o que aconteceu? Ele precisava, que ele disse que a carga estava muito pesada. Ele pegou, separou 70 homens. O que fez Deus? Tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70 homens. Então nós temos que entender, se aconteceu alguma coisa através do pastor Gênesis, agradeça a Deus pela vida do pastor Gênesis, mas glorifique a Deus que foi ele quem fez. É ele que te usa, é ele que me usa, é ele que nos usa. É ele que faz tudo em todos. Cláudia Copla, a paz do Senhor, querido, como foi o exame? Deu tudo certo, estamos orando por você, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quem trabalha é o Espírito Santo, não é? Quando Jesus disse lá no capítulo 14, versículo 12 do livro de João, que ele vai dizer aquela frase: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Por que ele diz fará maior? Porque quem faria seria o Espírito Santo através deles e através de nós. Amém, queridos? Então, vamos agora fazer a nossa continuação do estudo. Creio que, amém, Jesus, creio que neste ponto já tem ficado clara a dificuldade em se determinar quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Na verdade, é impossível afirmar com exatidão a identidade das duas testemunhas, visto que a Bíblia não faz explicitamente. Se há uma coisa que eu aprendi, repito sempre, não falar com certeza o que a Bíblia não ensina com clareza. Amém? Esperando o resultado. Ok. Deus abençoe. Vamos estar orando. Na verdade, é impossível afirmar com exatidão a identidade das duas testemunhas, visto que a Bíblia não faz explicitamente. Além disso, as duas testemunhas aparecem em um texto difícil, num livro escatológico, que emprega muita simbologia em sua linguagem profética. Além do mais, estes são pontos secundários em que divergências de interpretações não representam qualquer problema com relação à mensagem central das Escrituras. Descobrir quem são as duas testemunhas não significa uma das doutrinas principais da fé cristã. E eu sempre vou lembrar de um versículo, quando alguém me faz uma pergunta que eu não tenho a resposta e não é encontro das Escrituras, eu digo que essa resposta você vai entender lendo Deuteronômio 29 e 29. Então você pergunta, então diga, quem são as duas testemunhas? Está aqui em Deuteronômio 29, essa instrução. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, e para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, precisamos de estar muito atento, que às vezes começamos a querer procurar mistério, revelação, mistério, e nem estamos cumprindo aquilo que está explicitamente diante dos nossos olhos. Aquilo que eu preciso de praticar, que é o importante para mim, não somente conhecer, mas praticar as Escrituras, está explicitamente diante dos meus olhos para eu entender. Mas deixa eu falar um pouco dessas duas testemunhas. Profetizarão 1260 dias vestidas de saco. As duas testemunhas cumprirão sua obra vestidas humildemente de saco, sinal de mágoa profunda e de sua mensagem de arrependimento. Atualmente, com a televisão à disposição de todos e a internet,
podemos entender melhor de como as duas testemunhas atormentarão com suas mensagens aos que moram sobre a terra. Imagine que palavra, porque, irmãos, às vezes nós estamos mascarando um pouco verdades que precisam de ser ditas de maneira mais claras, não é? Mas tome cuidado, porque se falar hoje qualquer coisa, você pode ser até preso. Cuidado, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Que temos aí as autoridades que estão nos proibindo, né, de ter a liberdade de falar. Cuidado, você pode falar, mas muito cuidado com o que você fala. Continuo. Estas são as duas oliveiras. Lendo o capítulo 4 de Zacarias, acerca das duas oliveiras durante o reinado do rei Dario, essas foram Zorobabel e Josué, um líder civil e o outro espiritual. Como Deus suscitou essas duas oliveiras no tempo de Dario, assim enviará outras duas para socorrer e fortalecer seu povo, os judeus, no tempo do reinado do anticristo. Agora vamos pensar, e essa é a tônica que eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Qual é o tema da mensagem da igreja de hoje? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5:11, escreve: e não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Podemos reprovar publicamente as obras das trevas? Será que podemos chegar no microfone? Eu posso usar aqui e começar a ensinar coisas que verdadeiramente a gente tem que falar, porque é verdade, porque está aqui. Olha o que ele diz: não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós não temos sido cúmplices, ótimos, mas temos reprovado, ou tememos as consequências. Escute essa palavra. Tomei conhecimento de um colega pastor de um grande ministério em São Paulo que foi processado por alguém pela pregação contra o casamento homossexual. Você sabe que você pode ser taxado de homofóbico, né? Muito cuidado, olha aí, hein? Jesus nos ensina a amar todos sem exceção como ele ama, mas é o nosso dever cristão mostrar aos pecadores o destino daqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Mas o pastor disse que a gente tem que tomar cuidado e o elemento morre e vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque, queridos, esse livro não está nas nossas mãos por acaso. Esses ensinamentos não estão nas nossas mãos para ser apenas um conhecimento histórico, não. Eles estão nas nossas mãos para nos instruir. Por isso que 119 de Salmo 105 está lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja bem, não esqueçamos disso. Todo ser humano é alvo do amor de Deus. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso tem que sair dos nossos lábios, nós temos que avisar todo mundo. Olha a palavra do Senhor, nós estamos deixando a palavra do Senhor de lado. Há muitas pessoas que entendem que muito da Bíblia não é para o nosso tempo, não é para mim. Mas aqui está escrito, não é? 1 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você não pode pegar as escrituras e fazer como faz com o self-service. Isso para mim não serve. Aí eu vou lembrar também de Romanos 15, no versículo 4, quando diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui está a palavra de Deus, ela alimenta. Da onde vem a fé das pessoas que ouvem? Está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O Senhor está lá em 2 de Pedro 3, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham
a arrepender-se. Essa é a verdade que precisa ser pregada. Essa história de que alguém não é de salvação. A salvação está aberta para todos. Foi o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não há meio termo. Fechou os olhos aqui, entrou na eternidade. Tem dois destinos na eternidade. Se você creu e aceitou Jesus, você vai para a presença dele. Se você não creu e não aceitou, o seu destino é inferno. O que aconteceu com Rico e Lázaro lá no capítulo 16 de Lucas. Morre um rico. Aquele homem tinha tudo que o dinheiro comprava, vivia esplendidamente, sua mesa era farta, seus amigos ricos, mas ele não tinha tempo para Deus, como muitos não têm. É preciso parar e ver como você está, porque a porta está aberta, o evangelho está sendo pregado, mas Jesus está batendo nas portas dos corações dizendo, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele, ele vai cear comigo, vai ser uma nova criatura. Aconteceu isso comigo, pastor Rosido, há 60 anos, pastor querido. Eu tinha 16 anos, e alguém bateu no meu peito e disse: Gênesis, você precisa de Jesus. E o nome daquele moço era o Edson, né? Foi em 1962, no mês de junho, já chegando para julho, quando ele me bateu no peito e eu fui já na restauração. É ali mesmo que eu entrei. Era um barracão de madeira que tinha lá em Bom Sucesso, não é? Então ali foi uma noite de vigília, eu ouvi a palavra. No dia seguinte, eu era uma nova criatura. Ali começou a minha vida com Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a porta está aberta para todos. Pedro, em sua segunda carta, 3 registra: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas uma verdade precisa ser dita: sem a remissão de pecados, qualquer criatura, seja quem for, estará irremediavelmente perdida. Jesus deixou claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão com ele. Está lá, João 14:6. João Batista foi degolado por quê, queridos? Parece-nos que a mensagem que o João Batista pregava era contra o pecado, não se importando da posição do pecador, nem das consequências que lhe traria a dita mensagem. Está lá em Mateus 14, 1-12. E o que isso custou a João Batista? O degola. Ele foi degolado. Creio que a missão da igreja é amar o pecador, mas só não sonegar informações do resultado que lhe trará seus erros. Está lá em Marcos 16:16. A igreja primitiva foi perseguida porque a igreja primitiva tinha uma mensagem para os seus contemporâneos que produziu perseguição a ela. Porém, não os encontrando, aqui uma experiência na casa de Jason, e alguns irmãos perante as autoridades, clamando estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. A igreja era perseguida, que a mensagem dela era uma mensagem de advertência, mostrando que os homens tinham que se arrepender e voltar para o Senhor. A igreja de Esmirna recebeu a palavra do Senhor que trazia essa alerta: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Segundo a história da igreja, Policarpo, bispo dessa igreja, morreu em uma fogueira por pregar contra a adoração ao imperador romano. Na ocasião do seu julgamento, lhe foi oferecida a liberdade se abrisse mão de sua fé e jurasse lealdade ao imperador. A sua resposta foi comovente: há 86 anos sirvo a Jesus, ele nunca me decepcionou, eu também não vou decepcioná-lo agora. Tremendo isso, né, queridos? E nós que temos vivido com o Senhor, este servo então, não é que tem visto o Senhor na minha frente, Deus respondendo nas orações, Deus presente conosco,
Como será quando alguém nos quiser calar a boca da gente? Como é que vai ser a nossa reação, meus irmãos? Paulo, ao encerrar o seu ministério, teve a consciência tranquila do dever cumprido e pôde dizer: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Podemos, queridos, nós, meu Deus, também, com consciência tranquilas, ao sentir a hora da nossa partida, dizer o mesmo? Será que você e eu podemos dizer: completei a carreira? Será que tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, tudo que Deus tem nos dado para fazer, nós estamos fazendo? Nós estamos dando para o Senhor as nossas folgas? Como é que está? Qual é o lugar que Deus está ocupando nas nossas vidas? Que Deus nos ajude. Concluindo o tema das primeiros 3 anos e meio, na mesma profecia, lembra-nos de que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O significado disso é que após 3 anos e meio de reinado anticristão, do anticristo, quebrará o concerto com os judeus mostrando as unhas. Na primeira metade da tribulação, que corresponde a 3 anos e meio, ou 42 meses, está lá em Apocalipse 11:2, ou 1260 dias, Apocalipse 11:3, o seu governo será aparentemente bom, de forma que todos lhe depositarão confiança, sendo a época em que o mundo dirá paz e segurança. Eles vão dizer, olha, e outra coisa, paz e segurança sem Jesus. Porque a tática de Satanás é dizer para o homem que ele não precisa de Jesus, ele não precisa de Deus, ele tem como por si resolver e alcançar os seus resultados positivos. Agora imagine, lá em 1 Tessalonicenses 5:3, eu vou ler para a nossa reflexão, 1 Tessalonicenses 5:3. É interessante porque eles vão dizer, agora a paz e segurança. Vamos lá. 5:3 diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Sem o Senhor, não procure sossego, nem paz, nem tranquilidade, porque o Senhor é a nossa paz. Que a nossa paz vem de dentro para fora. Os homens estão procurando paz de fora para dentro, é de dentro para fora, porque a sua guerra é muito lá interno também. E só Deus entra numa vida, vai no coração, que o coração que a Bíblia fala é o nosso psique, a nossa mente, é o nosso entendimento, são os nossos pensamentos que têm que ser consagrados ao Senhor. Porém, é aí que o falso profeta fará uma imagem do anticristo, fazendo com que essa imagem fale, obrigando todos que a adorem. Já imaginou? Faz uma imagem, a imagem fala, e todos vão adorá-la. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Dos versos 14 ao 15 e ao 19, o capítulo 11 do livro de Apocalipse, o sétimo anjo, impedido por tanto tempo de introduzir as cenas do grande conflito que resultarão no fracasso completo de Satanás e seu exército, por fim faz soar a sua trombeta. Ao soar essa última trombeta, os reinos desse mundo, aleluia, passam a ser do Senhor. Mas isso acontecerá em realidade somente depois do derramamento das 7 taças da ira de Deus, ao vir o Rei dos Reis em pessoa, glória, dos céus, à frente dos seus exércitos, para lançar vivo a besta e o falso profeta no ardente lago de fogo e enxofre e destruir os seus exércitos. Está lá no capítulo 19. Agora, amados, louvado seja o Senhor, não é? Agora eu vou parar. Agora eu vou parar porque tem muita coisa para falar e não dá para parar no meio. Mas na próxima quinta-feira, nós vamos conhecer quem é a mulher e o dragão do capítulo 12. Guarda no teu coração, amém? Na próxima quinta-feira, o pastor estará aqui. Nós vamos estar falando sobre a mulher e o dragão. Não preocupa, não. Na próxima...
Jesus é bom, né? Deixa eu ver aqui que dia será na próxima quinta-feira. Epa! Hoje é 26, na próxima quinta-feira vai ser o dia 2 de junho. Vamos lá. 02/06. Pronto. Já está aqui. 02, né? 02/06. Vai ser a nosso assunto da próxima semana. Amém, queridos? Mas fique tranquilo que nós voltamos, amém? Para continuar. Muito bem, vocês perceberam que o assunto Apocalipse, o assunto quem são os testemunhos, mas o que importa é quem são. O que importa é que isso vai acontecer. Jesus vai tomar conta porque esse período, querido cristão, você é pré-tribulacionista, eu sou e creio nisso, que o Senhor vai tirar a igreja desse ambiente que já está corrosivo, que já está mal. Vocês sabem que já estão avizinhando de nós outra pandemia. Olha aí, já está havendo orientação que vamos ter que voltar aí, quem sabe até com lockdown aí. Precisamos tomar algumas precauções e eu estou esperando. Já tem igrejas que estão dizendo, pastor, nós estamos suspendendo o hóspede porque os hospitais já estão ficando cheios, etc e tal. Não vai parar, queridos. Jesus vai arrebatar a igreja dele. O tempo que temos é de proclamar. Eu me lembro, quando lancei esse livro numa igreja batista, fui lá, fiz uma palestra e vendi uma quantidade enorme desses livros. Os irmãos me cercaram, disseram que gostaram, porque eu fiz esse livro pregando o evangelho, que estava muito importante isso, eles levaram, usaram, glória a Deus por isso. Então o que eu quero dizer aos amados? Vai continuar. Quinta-feira que vem, pastor Rosildo, dá um abraço forte na sua filha e deixa ela assistir um pouco aí do que o pastor falou, né? Que ela me perguntou, pastor Elias e Enoque, que são as duas testemunhas. Eu disse para ela, não, uma das testemunhas sou eu. Agora imagina o Gênesis enfrentar essa batalha, Jesus tem misericórdia, não é verdade? Mas eu creio que Deus vai levantar dois homens. Porque, irmãos, homem nenhum nunca fez nada, é sempre Deus, através de um, através de outro, não é? E como é Ele que faz, Ele prepara esse que Ele vai fazer e usa para a glória dEle. Amém? Estou despedindo de vocês agora, hoje é quinta-feira, e eu só volto com vocês agora, presta atenção, no domingo, com a nossa escola bíblica, amém? Tem uma novidade para amanhã, mas isso vai ser amanhã. Amanhã eu quero fazer uma homenagem póstuma à minha esposa. Vai completar exatamente um ano, dia 27 foi que ela partiu. Então amanhã eu vou fazer um especial, né, mas fora da programação. E vou deixar com vocês lá no meu Facebook, agradecendo a Deus pela companheira que Ele me deu. 54 anos e 5 meses. Ainda estou aqui vivendo sobre tudo que aprendi, tudo que recebi de Deus através daquela mulher. Amanhã eu faço um especial, eu vou colocar para vocês, agradecendo todo o carinho que vocês teve por ela, tem tido por esse pequenino velho também. Eu louvo a Deus pela vida de vocês todos, meus colegas, meus irmãos, minhas irmãs, Deus os abençoe, amém. Domingo, mas amanhã eu vou soltar amanhã solto, né? O pastor Hélio é meu companheiro que me ajuda a preparar esses especiais e nós vamos estar soltando para vocês. Um abraço, queridos, Deus vos abençoe e vos guarde. Agora nós vamos orar para encerrar. Mas não esqueça, hein? Hoje de 15 para meia-noite, à 00:30, Paulo Ribeirinho, um abraço, querido, dá um abraço nesse caldeirão do boi aí todo, essas irmãs e irmãos, viu? Um abraço em vocês. Mas então não esqueçam, 15 para meia-noite, à 00:30, nós temos uma audiência com Deus e você, com o nosso pastor Elci Santana. Amanhã às 6 horas, né? Amanhã às 6 horas nós temos o pastor Hélio com a primeira hora, não é? E depois aquela sequência, o clamor do meio-dia, Adriano, pastor Adriano de Souza Carvalho. Pode deixar, eu chegando na Bahia, vou dar um jeito de dar um abraço aí. Vou aí conhecer esse povo maravilhoso. Amém, queridos? Então, que alegria. Vocês vão chegando, o pastor Gênesis tem que dar um abraço em vocês, não é? Muito obrigado pela oração, pelo carinho de vocês todos, que tem tido por esse velhinho, tá bom? Não tenho muito para dar, mas tenho essa alegria, é a alegria de ter vocês como meus amigos e companheiros. Então, como dissemos, meio-dia é o clamor do meio-dia, às 18 horas, nossas irmãs com esse trabalho maravilhoso. Hoje quem fez o trabalho
foi a nossa irmã Débora Menezes, o esposo dela, que eu descobri, né? Um homem que toca maravilhosamente, fiquei encantado com o trabalho dele no teclado, e foi hoje o companheiro dela, né? E não esqueçam no sábado, né? No sábado tem toda essa rotina, e mais temos também a nossa mesa redonda, que é uma escola para todos nós. Dou um abraço em vocês todos, volto no domingo com a nossa escola bíblica, não é isso? E continuando estudando o 2 Coríntios, agora vai ser o capítulo 6. Temos muito a aprender com o capítulo 6 de 2 Coríntios, e eu espero vocês domingo às 9 horas, amém? Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passei com os teus filhos. Pai, ajuda que todos sejam abençoados e o teu Espírito complete aquilo que o teu servo não passou com precisão, com clareza, Pai. Que é o teu Espírito que é o nosso mestre por excelência. Agora, Pai, abençoa os companheiros que estão aí, meus colegas pastores, continua usando eles poderosamente nesse ministério que lhes confiaste. Agora, Senhor, entrego nas tuas mãos também todos os nossos programas. Senhor, prepara-nos para o dia de amanhã e o dia da tua volta também. Assim eu oro, entregando todos em tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.